Boa noite, estamos ao vivo, é a segunda tentativa. Se você está assistindo essa live gravada, o tema dela é ansiedade, o que fazer quando o excesso de pensamentos te esgota. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está chegando ao vivo conosco. Deu um bugzinho, não sei se foi a internet, o que houve. Monique, me dá um oi de novo. Vamos ver se dá certo agora. Obrigada, pessoal, que já tinha entrado, já tinha dado boa noite, está chegando aqui novamente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Monique, me dá um oi, por favor. Que coisa. Então, eu cheguei a achar que fosse a minha também, Jamile. Monique, tenta me dar um oi, vai ser a última tentativa, se não, tenta abrir pelo teu perfil e eu tento entrar na live com você lá. Mas me dá um oi aqui. Ah, você já entrou? Não. Ligação. Tchirim. Boa noite, Cleusa. Seja bem-vindo. Agora deu! Oh, meu Deus do céu. Eu já estava infartando aqui. Gente, isso aqui foi uma armação, foi uma brincadeira, só para a gente exemplificar que é possível fazer uma live com ansiedade. Foi só isso, a gente combinou, né, Monique? Com certeza, Combinou. né? É, tudo combinado, nada fora do script. Muito obrigada, viu, por topar esse desafio, né, dessa live aqui, um assunto que você manja, você gosta de falar, e eu vejo que você tem ajudado muitas pessoas a lidar com as ansiedades, tem lidado bem com a sua própria ansiedade, e por isso vai ter franqueza nessa noite ao nos ensinar sobre isso, né? Obrigada, Dê. Inclusive, ó, como planejado, não estou te vendo, tá, gente? Então, tô vendo só a minha imagem aqui embaixo, não tô vendo a Desirê, então a gente vamos torcer para dar tudo certo aqui, tá? Eu estou te vendo, você tá lindona, ainda bem, que pelo menos eu tô te vendo, e você que é a protagonista da noite. Vocês estão vendo e ouvindo bem a Monique aí, né, gente? Deu um ok aí. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigada aí, viu, por acompanhar a gente. Só me falem se estão vendo a gente, né? Tá. A Adriana falou que sim, né? Legal. Monique, esse assunto ansiedade tem muita informação na internet, muitos posts, reels, lives, muito conteúdo. Sim. E sabemos que, inclusive, até excesso de informação é algo que também causa ansiedade, né? Mas, para a gente começar, eu queria saber de você, assim, na sua opinião, o que é ansiedade? A gente começa por isso, né? O que é ansiedade, afinal? Sim, a ansiedade é uma sensação super humana, super natural, né? Uma sensação que, dentro de um nível normal, equilibrado, faz a gente ser responsável, faz a gente cumprir bem o nosso papel, os nossos compromissos, né? Uma indicação interna de que tem algo para ser feito, que pode dar errado, e é um sistema de alerta que nos deixa aí, bem dizer, alertas mesmo, né? Para a gente poder, diante de um problema, traçar uma possível solução. A gente fica preocupado, fica apreensivo, fica agitado. Por exemplo, quando você me fez o convite aí para fazer a live, o meu sistema de alerta soou assim num nível, né, normal, mas elevado. Poxa, pode dar errado, então eu preciso me preparar. Ansiedade normal, fiquei preocupada. Agora, ele me fez agir, a ansiedade faz a gente agir. Agora, o que não dá é para deixar a ansiedade descontrolar a gente, ficar num medo tão excessivo, tão disfuncional que paralisa. Então, vamos colocar aí, Dê,
a questão da ansiedade, né? Se a gente trocar a ansiedade, a palavra ansiedade para uma coisa ruim, seria preocupação. E ansiedade para uma coisa boa, expectativa. A gente consegue entender um pouco melhor a questão da ansiedade usando essas palavras, né? Agora, quando a preocupação ela fica muito excessiva, descontrolada, aí é que faz a gente paralisar. Por exemplo, diante dessa situação, para mim, ansiosa, de ficar diante de uma live, né? De pessoal aí ouvindo a gente. O que seria uma ansiedade disfuncional? Se me paralisasse, se eu ficasse com tanto medo do que fossem achar de mim, de que e se der errado, o que vão achar, se eu gaguejar, né? E aí eu não aceitasse o convite de fazer a live. Aí seria um medo disfuncional, uma ansiedade que estaria me controlando ao invés de eu controlar ela. Inclusive, né, Desirê, eu queria que o pessoal anotasse uma coisa assim, que é ouro, né? O que fez eu não ficar com a ansiedade descontrolada? É o ponto alto da live de hoje, né? Anotem aí, por favor, que é ouro, viu? Monique, antes de você já entregar esse ouro, que ele mudou assim, mudou minha vida quando eu entendi isso na questão de ansiedade. Eu só queria ressaltar uma coisa que eu acho muito bacana, é um conceito distorcido que alguns têm sobre a ansiedade, quando a pessoa ela se personifica, né? Como aquele bichinho lá do Divertidamente. Então, eu sou ansiosa. Então, a explicação que você deu ficou tão claro para nós, né? Que a ansiedade é uma emoção, né? Que ela pode ser tanto boa como expectativa e ruim quanto preocupação. Excelente, porque dá para entender que é uma emoção, é um sentimento, não é nós, né? Então, nós somos uma criatura criada semelhante ao Criador que tem sentimentos e emoções. Então, dizer eu sou ansiosa, eu sou ansioso, poxa, é vestir uma roupinha e a personificação. E agora, isso que você vai entregar, pessoal, presta muita atenção agora. Porque assim, quando você pensa em ansiedade, o que você pensa que é o oposto de ansiedade? Isso mudou minha vida, mudou meu olhar para a ansiedade. Para você, quando você pensa assim, ansiedade, então eu não quero estar ansiosa, então eu quero estar como? Por muitos anos eu achava que o oposto de ansiedade é tranquilidade, é calmaria. Exercícios para relaxar. Eu sou a favor de exercício da respiração, viu, gente? Para ansiedade é bom, é bacana, é eficaz. Só que o que a Monique vai ensinar aqui é muito mais eficaz depois que você entende o que é o oposto da ansiedade. Então, se você pensa que a ansiedade, o oposto é calma, é tranquilidade, repara só. Entrega o ouro para nós, Monique, por favor. Afinal, o que é o oposto de ansiedade? Muito bem, é a confiança. É o antídoto, né? Que eu venho falando aí nos stories, né? Qual que é o antídoto, então, para a ansiedade? É a confiança. Se eu modero aí os meus pensamentos ansiosos com pensamentos confiantes, automaticamente a minha ansiedade vai baixar. Por exemplo, vai dar certo. Eu confio que Deus vai me ajudar. Eu já fiz coisas que me gerou medo, mas no final deu certo. Você vê que são pensamentos confiantes, que automaticamente, assim que a gente coloca eles na mente, a gente reduz nossa ansiedade. Faz sentido para vocês, gente? Me fala aí se vocês já perceberam que quando vocês tiveram pensamentos ansiosos diante de pensamentos confiantes, diante de uma ansiedade, você teve um up, um gás para poder encarar o que você precisava encarar? Conta aí pra gente, por favor, nos comentários. Já aconteceu com você? Um pensamento confiante para combater a ansiedade? Excelente. Já vocês vão ver a explicação, como que faz sentido essa explicação. Legal, aqui a Vivi está falando que faz sentido, né? Muitas vezes, a Bruna. Legal. Eu vou estender um pouquinho mais isso mais para frente na live, mas já adiantei isso justamente para vocês irem encaixando na linha de raciocínio aí de vocês. Legal, Elisete, a Vivian falando que hoje mesmo, né, encarou aí uma ansiedade. Muito bom. Legal, né, Dê?
Isso mesmo. O que eu quero trazer aqui agora para vocês é o que acontece quimicamente dentro do nosso corpo, da nossa mente. Vocês já se sentiram ansiosos, esgotados, assim, exaustos, quando passou por um momento de muita ansiedade, você quis de onde que desliga, né? Para eu não sentir mais isso. Porque eu cheguei num momento que eu já tô cansada, já tô exausta. Já sentiu assim? O psiquiatra Augusto Cury, no livro dele Ansiedade, ele definiu a ansiedade como síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, a ansiedade, ela é resultado do excesso de pensar. Cada coisa, gente, que acontece no nosso organismo é usado energia. Nas nossas células, tem uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato. É a energia das nossas células. E a cada atividade cerebral, nós consumimos essa energia, é consumida essa energia. Então, se nós pensamos muito ou fazemos muito, nem que seja só aqui, às vezes passa 1000 coisas na sua cabeça. Você já acorda pensando no que você tem que fazer no dia. Então, isso consome muita energia. E essa perda de energia causa dor de cabeça. Você já não ficou tão preocupada, ficou com dor de cabeça? Eu recentemente fiquei. Causa dor de cabeça, falta de concentração, o pessoal fica falando, tô tão esquecida. Causa também esquecimento, sentimento negativo, alteração de humor, fica irritado, né? Então, perceba só, tudo que você percebe aí ao seu redor, se preocupa e pensa, tudo isso estimula o cérebro. E o excesso de estímulo aumenta a nossa atividade cerebral. E isso cansa. E um cérebro cansado não segura emoção. É por isso que quando a gente está exausto, cansado, esgotado emocionalmente, a gente surta, por assim dizer, né? Entre aspas. A gente deprime, ou fica muito triste, ou fica muito irritado, ou fica com muito medo e acaba paralisando. Então é por isso, né, Desirê, que a gente precisa aprender a controlar a ansiedade. Isso mesmo. E quando você fala sobre o excesso de pensamento, que isso causa ansiedade, isso me lembrou o fato de o introvertido enganar. Porque, assim, existe um tabu, né? De que, essa pessoa é ansiosa, essa pessoa não. Então, quando pessoas introvertidas falam que sofrem com ansiedade, alguns até falam, mas não parece. Como assim não parece, né? É porque a ansiedade, ela é silenciosa nesse sentido. Alguma pessoa quietinha, uma pessoa que não tem sinais, assim, externos, tranquila, aparentemente, o fato dela pensar demais consome essa energia que você explicou para nós. Então faz todo sentido. Então realmente a ansiedade pode ser um inimigo para todo mundo, não só para aqueles que aparentemente demonstram assim nas ações, né? E essa palavra que você usou agora, Monique, eu achei show. Então, controlar a ansiedade. Porque assim, eu já vi bons profissionais falar, não dá para controlar a ansiedade. E eu já vi bons profissionais dizer que dá para controlar. Afinal, qual é o seu ponto de vista aí pela sua experiência? Ansiedade, controlamos ou não? Primeiro a gente precisa entender que a ansiedade vem do que a gente pensa, vem de uma construção de pensamento. O maior livro de sabedoria, que eu respeito muito, a Bíblia, diz num versículo ali que nós devemos levar pensamentos ao cativeiro. Ou seja, então a gente consegue controlar o pensamento. Se o que nos leva a ter ansiedade são os pensamentos, logo a gente também consegue controlar a ansiedade, para que ela não fique aí disfuncional, excessiva. E é isso que a gente vai aprender a trabalhar aqui na live, Desirê. Como então trabalhar os pensamentos. E uma das técnicas que eu separei para poder ensinar o pessoal aqui é o se torne o chefe da sua ansiedade. Gerencie sua mente. Então, eu queria que o pessoal separasse aí o papel e caneta. Alguns já estão acostumados com as nossas lives. A gente entrega bastante conteúdo prático. O pessoal já anota, né? Quem tiver uma canetinha aí por perto, um papel. Imagina aí que dentro da sua cabeça tem como que uma mesa redonda e cheia de pessoinhas aí falando. Sentimento, emoção, pensamento. E você, como gerente, como chefe, ali no meio. Imagina a bagunça. E aí, cada
uma dessas pessoinhas tá dizendo assim, viu só como que ela te olhou? Sabe aquela dor? Com certeza é um câncer. Se você não tomar cuidado, vai acontecer isso, aquilo. Ai, mas e se na hora que eu chegar lá, fulano reparar que... Ai, a minha live, será que vai dar certo? O que o pessoal vai pensar? O que vão achar? Então, coloca aí. Pensa aí num pensamento que te deixa ansioso, ansiosa. É muita emoção gritando na tua cabeça. Então, a primeira etapa, nós vamos falar 4. A primeira, de você como gerente dos seus pensamentos, primeira etapa a se fazer. Baixe o volume dos seus pensamentos, dessa gritaria toda aí. Então, eu pego um pensamento, isolo ele, por exemplo, o meu, né? O meu pensamento ansioso que eu tô dando exemplo agora. Será que vai dar certo a live? Será que eu vou me enrolar? Será que eu vou saber me expressar? O que é que vão achar? Então, eu isolo esse pensamento ansioso, baixo o volume daquela mesa toda de gritaria e coloco ele na parede, assim. O que você está querendo me dizer? Né? O que esse pensamento está querendo me dizer? Aí, quando eu paro para pensar, é medo. É medo me querendo dizer que é uma responsabilidade, quero fazer o meu melhor na live, é uma responsabilidade de entregar um conteúdo tão importante. Beleza, então eu baixei o volume, isolei o pensamento e escutei o que é que esse pensamento quis me dizer. Segunda etapa. Use o raciocínio lógico-emocional. Então, racionalizar o pensamento. Veja se faz sentido o que você está pensando. O que tem de verdade nessa informação? Então, no meu caso, Monique, você vai fracassar na live. Aí eu vou racionalizar, mas como que eu vou fracassar se eu não fiz ainda? Como que eu posso ter certeza? Já fiz tantas coisas que me gerou medo e deu certo no final, eu vou ajudar tantas pessoas com esse conteúdo. Então, eu trouxe para a razão aquele sentimento. Então, eu racionalizei, certo? Terceira etapa, pare o pensamento. Então, ao ouvir esse pensamento acelerado, aquele medo, né, obsessivo, você imagina você falando assim, ó, pare, fica quieto, eu vou conseguir. E a quarta etapa, o quarto passo é visualize. Visualize a sensação boa do pós. O que vai acontecer depois de você encarar aquela ansiedade, né? Então, no meu caso aqui, eu visualizei o pós-ansiedade. Então, alguns dias eu já venho fazendo esse exercício, né? Eu fecho meus olhos e visualizo. Poxa, deu tão certo a live, o pessoal reagiu, curtiu, comentou, elogiou depois, eu saí com uma sensação boa. Então, eu visualizei. Então, são 4 etapas aí muito boas, né? Para a gente gerenciar o pensamento, a nossa mente. Excelente, Monique. Olha como que agora faz mais sentido aquilo que você falou agora há pouco, que o antídoto para a ansiedade é confiança. Porque à medida que você vai racionalizando contra aquele pensamento que era o que estava causando ansiedade, quando você raciocina sobre ele, poxa, mas que evidência eu tenho de que essa live vai ficar ruim, né? Aí você diminui a confiança do pensamento ruim, que é o que estava causando. Você está tirando a confiança, tira o poder daquele pensamento que causava ansiedade. E automaticamente a sua confiança de que a live vai ficar boa, que a live iria ficar bacana, aumenta. Então, tudo a ver com confiança mesmo, realmente. Faz muito sentido. Muito obrigada. Imagina, é exatamente isso. Quando a gente tenta trazer algo do futuro, não tem como a gente sair do controle. Né? A nossa ansiedade é trazer pensamentos futuros que a gente não sabe nem se vai acontecer. A gente está antecipando, né? E o corpo só está reagindo. Então, gente, confie, né? Confie nas coisas, confie nas pessoas, confie em si mesmo. Confie que o melhor cenário pode acontecer. Treine aí o seu cérebro para confiar mais em você, no outro, no futuro. Tenha pensamentos do tipo, vai dar certo, eu consigo. Quem promete nunca me desapontou. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Pensa aí, né? Quando é que você costuma
se sentir mais calma e segura? Não é quando você está num ambiente seguro e tranquilo, de confiança, onde você sabe que nada de ruim vai acontecer? Então, faça a sua mente ser esse ambiente, né? Não permita que coisas que estão só aqui dentro da sua cabeça te paralise. Então, eu queria que vocês anotassem 3 perguntinhas para vocês trabalharem aí a confiança, a segurança de vocês. Por favor, anotem. No que eu tenho controle agora? No que eu tenho controle agora? Qual que é a solução? E qual que é o próximo passo? No que eu tenho controle agora? Qual é a solução? E qual é o próximo passo? Eu sei que a gente já conversou sobre isso, né, Dê? Você tem uma frase também que te motiva a ser confiante, né? Quer compartilhar com o pessoal? Depois que eu entendi isso, né, Monique? Depois que você trouxe isso, né, de que o oposto da ansiedade é confiança, eu tenho um lembrete, por sinal ele está aqui na minha frente. Aí, se você confiasse em Deus, o que faria agora? Então eu escrevi bem grande, né? Se você confiasse em Jeová, o que faria agora? Então em momentos de ansiedade, eu olho para essa frase. E aí eu tenho alguns amigos que quando entra em casa vê essa frase, e já me falou, uai, mas você não confia? E a resposta é não o tempo todo, porque se eu confiasse o tempo todo, eu não ficaria ansiosa em momento algum. Então, assim, quando eu percebo que eu estou ansiosa com algum assunto, aí eu faço a pergunta. E eu percebo, obviamente, que eu não estava confiando, por isso que a minha ansiedade estava aumentando. À medida que eu vou fazendo alguns exercícios, racionalizando que eu tenho motivos, quais são as evidências que eu tenho para confiar? E aí sim, voltar minha atenção para o que eu faço agora, que tem a ver com as 3 perguntas que você jogou aí para a galera, aí pronto. Aí automaticamente a minha confiança vai para o lugar certo, sai do lugar errado, que é um pensamento mentiroso, e assim a ansiedade vai diminuindo. Que bom a gente ter um assunto, sim, tão prático para o dia a dia, né? E esse passo a passo aí, Monique, que você deu, você acha que o pessoal escreveu, consegue relembrar pra gente? O que você acha? Vamos perguntar aí. Quem quer compartilhar com a gente aqui? Quer colocar no comentário quais são as 4 etapas para a gente, como chefe, como gerente da nossa ansiedade, fazer? Alguém quer compartilhar 1, 2 ou as 4? Fiquem à vontade aí, gente, por favor. Se precisar, eu repito também. Eu achei tão legal esse negócio. Já é o primeiro diminuir o volume? Atrapalhando o pessoal. Gente, faz muito sentido a questão do nome que você trouxe, ser chefe. Porque pensa, se eu sou chefe, eu tô lá com os colaboradores, eu chego e eles estão gritando, fazendo uma bagunça, a primeira coisa que eu vou falar, opa, peraí, acaba, a primeira coisa que o chefe vai fazer é isso, né? É realmente diminuir. Legal. E era para vocês responderem, eu já dedei aqui, já falei o primeiro, né? Agora eu fico quieta, juro que eu não atrapalho mais. Muito bem, o primeiro baixa o volume, isso aí, o pessoal já está respondendo, o primeiro baixa o volume, depois a Santina colocou aí, racionalizar. Muito bem, Flávia, o que é que tem de verdade, né? Isso é trazer para a razão. Muito bom. Qual que é o terceiro? Depois de racionalizar, parar. Muito bem. Parar o pensamento. E o quarto, visualizar. Legal. Obrigada, gente. É isso mesmo. Prestaram atenção. Parabéns. E muito obrigada. Muito obrigada. E falando que confiança diminui a ansiedade, eu estava tranquila para essa live chegar, porque eu confio no seu trabalho. Eu sabia que você ia fazer muito bem feito esse conteúdo. Como a minha confiança em você estava grande, a minha ansiedade para a live diminuiu. E, por sinal, hoje nós vamos entrevistar 2 queridas e a pegada aqui vai ser uma propaganda para o Protegidamente, que é se você quer aprender a gerenciar as suas emoções e a sua ansiedade, então nós vamos falar sobre o Protegidamente. Mas não posso deixar de falar do Mastermind, né, gente? A Monique aí tem um perfil comportamental introvertido. Ela tinha... Quando que a gente imaginava a Monique fazer uma live tão bacana como essa? Olha aí que show! Ela foi aluna da segunda turma do Mastermind, então não tem como eu deixar de fazer uma propaganda pro Master, né, Monique? Não estava no script, mas vou aproveitar para te usar aqui para falar bem do Mastermind. E quando eu brinco, vira e mexe, eu falo para a turma, gente, eu tenho vários alunos do Mastermind que tá dando de bailada em mim. Eu vejo muitos alunos que tá dando de bailada em mim. E essa live aqui é uma prova disso.
Muito bem, viu, Monique? Obrigada de coração, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite e a confiança. Vamos chamar as meninas aí? Vamos chamar a Elisete e a Santina, duas corajosas, duas queridas que participaram do clube. Meninas, dá um oi aqui, aí eu chamo vocês, ou se vocês já conseguirem entrar para a live. E Monique, você tá vendo só a tela preta, você não tá me vendo ainda? Ainda não. Menina, tá se virando nos 30, porque tá excelente. Tá olhando pra tela assim, tá ficando bacana, viu? Tá fingindo bem que você tá me vendo. Que bom. Deixa eu ver o pessoal aqui. Aí, elas estão dando um oizinho aí. Ai, aí, peraí. Elisete, eu chamei você. Vou chamar a Santina agora. Entrar ao vivo. Vamos ver se deu. Ver se apareceu aí. Falando sobre lidar melhor com a ansiedade, né? Que realmente é possível controlar. Nós temos um treinamento que é chamado Protegidamente, um treinamento que é de 10 semanas e que tem ajudado. Já ajudou, né? Centenas de pessoas a lidar melhor com as suas emoções e assim controlar sim a sua ansiedade. A Santina já chegou. Boa noite, Santina. Seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pela disposição, pela coragem, estar aqui ao vivo conosco. Deixa eu chamar a Elisete. Elisete, deixa eu te dar um oi de novo aqui. Entrou. A Elisete já entrou aí, o D. Ah, então aconteceu aquilo. Então eu não tô vendo a Elisete. Tá bom, então estamos em 4 aqui já? Sim. E você tá vendo a Santina e a Elisete? Só eu que não? Tô vendo as duas. Beleza, então vamos lá. Ó, nós não combinamos assim. Eu mandei 3 perguntas que costuma ser clichê, perguntas que eu acho que dá para as pessoas entender um pouquinho e que vai ser um prazer para nós escutar as expressões de vocês. Nós não treinamos antes as respostas. Eu gosto dessa emoção de escutar, embora eu conheça vocês, né? Então eu já escutei vocês em algumas ocasiões. Eu tenho visto o progresso emocional de vocês. É muito bonito. Então por isso que eu trouxe para que mais pessoas possam ver também. Então, eu pensei em fazer a primeira pergunta para a Santina primeiro, que é o que eu estou vendo, aí eu faço para a Elisete, e aí a gente pode intercalando assim, pode ser, meninas? Sim, pode. Combinado, então. Então, Santina, qual foi a objeção que você teve ao entrar para o Protegidamente? Então, por exemplo, cuidar do meu emocional com treinamento online pode ter alguma objeção, né? Qual era a sua objeção? Então, no meu caso, uma delas foi, tipo, o medo, né? O medo de que aquilo que eu fosse aprender tivesse indo, então, contra meus princípios e valores. E a outra questão, então, é que eu pensava assim, será que realmente esse conhecimento vai me ajudar? Então, essas eram as duas objeções. Então, se ia violar um princípio seu e se realmente ia ser de ajuda, né? Você já tinha feito outros tratamentos, já tentou cuidar da ansiedade de outras formas antes? Sim, já tinha tentado com um tratamento natural, com iridóloga. E no momento que eu fiz, tinha ajudado também um pouco. Sim. Antes já. Uhum. Obrigada, viu? Elisete, a mesma perguntinha. Tinha uma objeção e qual foi a sua objeção para entrar no Protegidamente? Então, a minha objeção era eu mesma, porque eu achava que eu não precisava. O emocional era legal, era uma pessoinha legal, tinha muitas amizades, não tinha intriga com ninguém, então eu achava que eu não preciso, meu emocional é legal, é da hora. Minha objeção foi eu mesma. Essa perguntinha eu não estava, mas agora eu fiquei curiosa. E o que fez você querer fazer, já que você achou que não precisava, o que fez você querer fazer o Protegidamente? Eu te apertei, porque nós não tínhamos combinado essa, né? Mas a sua resposta me fez ficar curiosa. O que fez você querer fazer o Protegidamente, então? Foi uma viagem dos sonhos. Fiz uma viagem que eu sonhava fazer, de amigo, e chegando na viagem, não foi legal. Porque lá eu me descobri uma pessoa que eu nem sabia que eu era no meio de pessoas, juntas com outras pessoas, né? Então teve uns desconfortos. Teve situações que me deixou mal emocionalmente. Eu não consegui fingir. Então, quer dizer, de uma viagem de sonhos ficou sendo uma viagem desafiadora para mim. Aí, quando eu voltei da viagem, eu pedi socorro para minha mentora, Monique, eu preciso fazer o Protegidamente, fazer inteligência emocional. E foi por isso que eu comecei a fazer.
Que legal, que humildade, que modéstia, que se atentou ao sinal, né? Tava bem e tal, mas viu ali o corpo sinalizando, né? As emoções falando, pô, não tá reagindo de forma inteligente emocionalmente e buscou ajuda. Parabéns, muito bom, Elisete. A segunda perguntinha, eu vou voltar para a Santina, quais foram os benefícios, então, fazer o Protegidamente, ter esse treinamento, né? Assistir aos mais de 50 aulas que tem no Protegidamente, participar dos encontros ao vivo. O que foi de ajuda? Qual foi o benefício? Primeiro, então, quando eu conheci o Instituto e comecei a fazer Protegidamente, eu já estava passando por um longo período assim de ansiedade e de insônia, né? Aí, por causa disso, a minha qualidade então de vida em sentido emocional ela estava muito ruim. Mas os benefícios então que eu tive foram muitos. Mas alguns assim deles que começou a fazer a diferença já no início foi eu poder adquirir, ter autoconhecimento, conhecer melhor a mim mesma, né? E os meus padrões emocional era tudo que eu precisava no momento. Então, junto com esse autoconhecimento que eu recebi, eu também recebi as ferramentas necessárias para me lidar com as minhas questões emocionais e poder aos poucos ir recuperando o controle da minha vida. Então, esses são alguns dos benefícios. Muito bem. Que gostoso foi ver esse processo, né? Parabéns. Excelente. E você, Elisete, quais foram os benefícios, né? Valeu a pena ter feito Protegidamente, né? Como foi? Sim, claro, muitos benefícios. E o principal hoje é que eu estou no controle das minhas emoções e sentimentos. Então, eu uso eles hoje ao meu favor, eles não são meus inimigos. Então, eu estou ali no controle deles, coloco eles no devido lugar. Então, esse foi o meu maior benefício de fazer o Protegidamente. Legal, excelente. Algo que eu queria aproveitar para falar também, que eu acho que isso é muito bacana, que chama atenção, vocês notaram? Aí a Elisete foi pedir ajuda para a Monique. A Monique e a Elisete, elas são do mesmo círculo social. Então, assim, se a inteligência emocional que a Monique vende, né? Que a Monique hoje trabalha com isso, incentivando as pessoas. Se não fosse verdade na vida da Monique, a Elisete, que é do círculo social da Monique, não se sentiria à vontade para pedir ajuda para ela. Então, olha que bacana, né? Então a Elisete foi, teve coragem, porque viu os efeitos na própria vida da Monique. Então isso é meio bacana. Obrigada, viu, Elisete? Obrigada mesmo. É a terceira pergunta para a Santina agora, é isso? Sim. Certo? Então, nós falamos na live, então, sobre controlar a ansiedade, gerenciar emoções, né? Como tem sido isso para você, Santina? Como tem sido gerenciar pensamentos? Nós vimos essa ligação, né? Que se eu controlo um pensamento, obviamente, então eu vou conseguir controlar o nível da minha ansiedade. Como tem sido isso aí na prática, nos meses? Outra coisa, faz quanto tempo que você fez o Protegidamente? Já deu mais de ano já, não deu? Deu um ano em março agora. Deu um ano em março. Bacana. Como tem sido os seus pensamentos e assim controlar a ansiedade? Então, eu aprendi a controlar meus pensamentos, né? E uma das técnicas, então, que eu aprendi é questionar meus pensamentos negativos. E eu faço isso por anotar eles. Primeiro eu anoto o pensamento, aí depois eu anoto a pergunta, né? Esse pensamento é verdade ou não? E se ele é verdade, que provas eu tenho disso? Aí depois a outra pergunta que eu faço é como eu me sinto quando eu penso nisso? Aí depois eu pergunto, então, como seria minha vida se eu não tivesse esse pensamento? Então, tem me ajudado bastante eu colocar por escrito os meus pensamentos e questionar eles. Assim, eu posso trazer eles para o racional e vai reduzir o impacto. Caso eles voltem, né? Então, eles vão reduzir o impacto e causar tanta ansiedade, né? E a outra ferramenta, então, que eu tenho usado, que tem me ajudado bastante, é o caderno da rotina matinal. Então, nele, todas as manhãs, todos os dias, eu penso e anoto 3 motivos pelos quais eu sou grata ou vou ser durante o dia. Então, a gratidão, então, ela tem me ajudado a focar no presente e também a substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos. E o resultado, então, de tudo isso, de controlar meus pensamentos, é que eu tenho menos ansiedade e também melhorou a qualidade do meu sono. Legal, que era o que você tanto desejava, né? Quando entrou. Excelente.
Eu sei que o que eu vou falar agora fica parecendo muito comercial, sabe? Fica, você tá falando isso só para vender o Protegidamente, não é? Mas dentro do Protegidamente, aí nós fizemos uma rotina matinal com a turma, voltada só para ansiedade. E aí nós vimos lá o quanto que aqueles exercícios diários, com aquilo que a gente aprende no Protegidamente, vai treinando o nosso cérebro a lidar de forma melhor. Ele prepara o nosso cérebro para lidar com a ansiedade. O que eu tô querendo dizer? Eu sei que é difícil, assim, só uma live, né? Mas pensa, você assistiu essa live e você anotou o passo a passo que a Monique deu. E você vai praticar isso. Bacana, isso é bom? Claro que é bom, isso funciona? Isso funciona. Agora, imagine alguém que fez Protegidamente e que diariamente faz aquele passo a passo da rotina matinal que parece clichê. Alguns vão pegar 3 motivos de gratidão, simples, mas é que a gente sabe que tem um quê por trás, que não é apenas só colocar 3, né? Mas o fato da pessoa fazer isso, ela vai treinando o cérebro dela diariamente. A hora que ele quer pensar em outra coisa, não, peraí, é aqui que você vai pensar. Tipo assim, nós vamos educando o nosso cérebro. É por isso que gerenciar os pensamentos e a ansiedade começa a fazer sentido a ponto de uma pessoa ter feito o treinamento há 1 ano atrás e ainda poder falar, sim, eu ainda controlo a ansiedade, eu ainda estou gerenciando. Não é um efeito só do dia, só aquele... Não é um efeito motivacional que acontece durante o treinamento, não é? Elisete, e você, como que tem sido, né, gerenciar seus pensamentos, então, e assim ter o controle da ansiedade? Como tem sido para você? Então, eu gerencio meus pensamentos também, como a Santina, por fazer a rotina matinal todo dia. Então, já criei por hábito, né, assim que eu acordo, fazer o caderno. Porque eu aprendi também, fez 1 ano em março, né, que eu fiz Protegidamente. E normalmente a gente esquece o que a gente aprende. Então, o caderno é uma manutenção e é algo que não vai fazer a gente esquecer, porque eu estou fazendo todos os dias. E aí eu não vou esquecer o que eu aprendi. E isso que está me fazendo bem, né? De ser a pessoa que eu sou hoje, bem diferente de 1 ano atrás. Me conheço agora, eu controlo minhas emoções. Isso é muito libertador. E eu faço isso todo dia, por meditar no pensamento do Criador, né? Me ver 3 motivos de gratidão todo dia. E todo dia eu imagino com teste, né, de inteligência, como vai ser meu dia, o que eu estou precisando naquele dia. Então, eu consigo visualizar aquilo, com certeza sempre acontece. As coisas que eu visualizo é aquilo que dá certo. E não é passe de mágica, né? Só foi um treinamento de me conhecer a eu mesmo. E eu acho tudo isso libertador. E eu amo Protegidamente, amo o Instituto, tudo. É clichê, mas eu vou falar que é verdade. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, né? Não vou deixar de falar isso para o pessoal que está assistindo essa live, que tem interesse em fazer o Protegidamente. Eu sei que parece assim muito simples, muito clichê, algumas coisas que a gente fala aqui que melhora o emocional. Por isso nós temos a alegria, assim, uma coragem de falar isso. Olha, você tem 15 dias de garantia. Você bem dizer, assiste 2 módulos, né? Quase, eu acho que talvez dá para assistir 2 módulos. E aí, se você não gostou, não é o que você está procurando, acha que não vai ser de ajuda, você tem todo o seu investimento de volta. Não precisa nem explicar. É garantia incondicional. Não gostou, você tem o seu investimento de volta, tá? As inscrições vão abrir amanhã. Nós vamos colocar o link lá no grupo das lives, para você que já estava aguardando. Dessa vez foi pertinho, né? A gente não demorou tanto, alguns já estavam esperando, então chegou. Estamos animados aí para conhecer os novos integrantes e assim ter essa alegria de conhecer mais pessoas como a gente teve ao conhecer a Santina e a Elisete. Meninas, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo tempo, a prontidão, a disposição, a coragem de vocês estar ao vivo aqui numa live. Obrigada, viu, Monique, pelo conteúdo fantástico, né? O modo como o modo didático que você passou para nós, e as meninas pela coragem, vulnerabilidade em expor aqui para nós. Obrigada, viu? Obrigada, meninas. Parabéns aí pelos resultados, viu? Vamos tirar um print? Eu tô ruim para tirar, aqui tá um comentário. Se o pessoal de casa quiser tirar, marcar a gente, né? Aí fica bacana, que aí as pessoas que te seguem vai ver lá nos seus stories, vai ficar curioso, vai vir ver a live e assim vai aprender a gerenciar a sua ansiedade, tá bom? Vamos tirar um print? Alguém tira e manda para nós? Porque se eu tirar aqui, não vai ter Elisete. Se eu tirar, não vai ter a Desirê. O pessoal tira então e manda pra gente, marca a gente, que aí a gente já pega lá, tá bom?
Vamos lá, 2, 3 e... Beleza, acho que deu, né? Acho que sim. Fechou. Boa noite, meninas. Muito obrigada, viu? Bom descanso. Até Tchau, gente. Boa noite, viu? Tchau.